Meu nome é Juliana, tenho 24 anos e o que vou contar aconteceu comigo há 5 anos, numa noite de domingo que mudou minha vida para sempre. Na época eu tinha 19 anos, morava com minha mãe no bairro São Luís, em Belo Horizonte, e havia me convertido há apenas 3 meses na Igreja Evangélica Renascer em Cristo. A igreja ficava num galpão reformado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, bem perto da Lagoa da Pampulha, e era um dos templos mais cheios da região. O pastor Marcelo era um homem carismático de 42 anos, que pregava com uma empolgação contagiante. Todos os domingos, mais de 300 pessoas lotavam aquele espaço para ouvir suas mensagens sobre prosperidade e milagres. Eu me sentia tão abençoada por fazer parte daquela comunidade, sabe? A irmã Cleide, que liderava o Ministério de Mulheres, tinha sido quem me levou para a igreja pela primeira vez. E desde então, eu não faltava um culto sequer. Naquela manhã de domingo, dia 17 de fevereiro de 2019, algo estranho aconteceu. A zeladora da igreja, Dona Neuza, encontrou 3 pombas mortas no telhado do galpão, sem nenhuma marca ou ferimento aparente. Ela ficou muito perturbada e comentou com alguns irmãos que aquilo era mau agouro, que nunca tinha visto nada parecido em 30 anos de evangélica. O pastor Marcelo riu quando souberam e disse que era apenas coincidência. Provavelmente um gato tinha atacado os bichos durante a noite. Mas eu preciso ser honesta com vocês. Naquela semana eu vinha tendo pesadelos terríveis. Toda noite eu sonhava que estava me afogando em águas escuras, e uma voz que eu não conseguia identificar sussurrava meu nome repetidamente. Eu acordava suada, com o coração disparado, mas não contei para ninguém porque achei que era apenas nervosismo do batismo. Eu seria batizada naquela noite, junto com outras 7 pessoas, e queria que tudo fosse perfeito. O calor estava insuportável naquele dia, como só o verão mineiro sabe ser. Mesmo com a noite chegando, a temperatura não baixava. E quando chegamos para a cerimônia, às 19 horas, o galpão parecia um forno. Os ventiladores giravam no máximo, mas não davam conta de refrescar todas aquelas pessoas aglomeradas. Minha mãe, Dona Conceição, estava na 2ª fileira, já chorando de emoção antes mesmo do culto começar. O diácono Roberto tinha preparado tudo com cuidado: toalhas brancas dobradas, roupas de batismo separadas e o batistério cheio de água cristalina. A igreja cantava aquele hino que eu tanto amava: Eu navegarei no oceano do Espírito, e eu sentia meu coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Éramos 8 candidatos ao batismo, todos vestidos de branco, esperando nossa vez numa fila ao lado do batistério. Quando o pastor Marcelo pegou o microfone e começou a falar sobre o significado do batismo, a igreja ficou em silêncio total. Ele tinha esse dom de prender a atenção das pessoas, sabe? Falou sobre morrer para o mundo velho e ressuscitar em Cristo, sobre deixar o passado para trás e começar uma vida nova. Eu estava tão empolgada que nem percebi quando ele chamou os primeiros candidatos, e de repente já havia 4 pessoas batizadas na minha frente. Eu era a 5ª da fila, e conforme minha vez se aproximava, um nervosismo estranho começou a tomar conta de mim. Não era apenas aquele frio na barriga normal, era algo diferente. Uma sensação de peso, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Tentei respirar fundo e orar em silêncio, pedindo que Deus me acalmasse, mas a sensação só piorava. Minhas mãos estavam suando frio, apesar do calor sufocante. Quando finalmente chegou minha vez, o pastor Marcelo sorriu calorosamente e disse no microfone: Essa aqui é especial, irmãos. Essa jovem tem um testemunho poderoso de libertação. A igreja inteira aplaudiu e eu tentei sorrir de volta, mas meu rosto parecia travado. O diácono Roberto me ajudou a descer os 3 degraus até o batistério, segurando minha mão, porque eu estava tremendo tanto que tinha medo de escorregar.
No momento em que meus dedos tocaram a água pela primeira vez, eu senti um calafrio subir pela minha coluna que não tinha nada a ver com a temperatura da água. Era como se algo gelado tivesse me tocado por dentro, entende? Mas eu ignorei, respirei fundo e entrei no batistério, mesmo assim, sentindo a água gelada subir até minha cintura, enquanto o pastor Marcelo se posicionava ao meu lado e a igreja continuava cantando. Antes de continuar contando o que aconteceu naquela noite, preciso explicar um pouco sobre mim e sobre como eu cheguei naquela igreja. Eu sempre fui uma menina quieta, sabe? Daquelas que preferem ficar no canto, observando do que chamar atenção. Na época, eu estudava enfermagem na PUC Minas e trabalhava meio período numa farmácia perto de casa para ajudar minha mãe com as despesas. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 15 anos, de um aneurisma cerebral que veio do nada, sem aviso. Um dia ele estava lá, rindo e fazendo piada no café da manhã. No outro, ele estava sendo velado. Minha mãe nunca se recuperou direito daquela perda, e eu também não, se eu for sincera. A gente ficou numa situação financeira muito difícil, e foi aí que tudo começou a dar errado na nossa vida. Minha mãe, desesperada por dinheiro e ainda em luto profundo, começou a frequentar uma casa de umbanda no bairro Concórdia. Uma vizinha tinha indicado, dizendo que a mãe Joana de lá fazia trabalhos muito fortes para resolver problema financeiro. No começo eu não quis ir, mas minha mãe insistiu tanto que acabei acompanhando ela algumas vezes entre 2016 e 2018. A mãe Joana era uma senhora de uns 60 anos, baixinha, sempre vestida de branco, com um monte de colares coloridos no pescoço. Ela olhou para mim na primeira vez que fui lá e ficou observando meu pescoço com uma atenção estranha. Eu tenho uma marca de nascença do lado esquerdo do pescoço, em forma de lua crescente, e ela apontou para a marca e disse: "Essa menina tem dom forte, Conceição. Isso aqui é marca de mediunidade, sinal de que ela nasceu escolhida." Eu não dei muita bola na época, achei que era só conversa para puxar a gente para frequentar mais. Fizemos alguns banhos de descarrego, umas oferendas, coisas assim. Nada muito profundo, pelo menos era o que eu pensava. Mas teve uma noite específica, no dia 15 de junho de 2018, que mudou tudo. A mãe Joana me chamou num canto, longe da minha mãe, e disse que eu precisava desenvolver minha mediunidade, que eu tinha potencial muito grande. Ela fez um ritual que chamava de abertura de coroa. Me deu uma mistura de ervas para beber que era tão amarga que eu quase vomitei ali mesmo. Depois cortou uma mecha do meu cabelo e queimou numa vela preta enquanto cantava umas palavras numa língua estranha que eu nunca tinha ouvido na vida. O ambiente ficou pesado, pesado mesmo, como se o ar tivesse ficado grosso e difícil de respirar. Quando terminou, eu senti uma tontura violenta e tive que me sentar. Nas 72 horas seguintes, eu tive uma febre altíssima, de 39 graus, sem explicação nenhuma. Minha mãe me levou no pronto-socorro, fizeram um monte de exame, mas não acharam nada errado. No terceiro dia, a febre simplesmente passou, como se nunca tivesse existido. Mas alguma coisa tinha mudado em mim. Eu comecei a ter insônia quase toda noite, e pior, comecei a ter pesadelos horríveis com uma figura sombria que ficava parada no canto do meu quarto só me observando. Foi em novembro de 2018 que uma colega da faculdade chamada Bruna me convidou para ir num culto na Igreja Renascer em Cristo. Eu aceitei mais por educação do que por vontade, mas quando entrei naquela igreja e ouvi o pastor Marcelo pregando sobre libertação, alguma coisa mexeu dentro de mim. Chorei aquela noite inteira, sem conseguir parar, e quando fizeram o apelo para quem queria entregar a vida para Jesus, eu fui lá na frente tremendo toda. A partir daquele dia, eu parei de frequentar a casa de umbanda, joguei fora todos os banhos e oferendas que tinha guardado em casa e mergulhei de cabeça na fé evangélica. Os pesadelos diminuíram bastante, a figura sombria pareceu desaparecer.
e eu finalmente conseguia dormir em paz de novo. Eu tinha absoluta certeza de que estava livre, de que aquela fase da minha vida tinha ficado para trás. Por isso, eu estava tão empolgada com o batismo. Eu queria selar aquela nova vida, entende? Eu tinha um hábito que talvez pareça bobo, mas que significava muito para mim. Guardava a velha carteira de trabalho do meu pai dentro da Bíblia que a igreja tinha me dado. Toda vez que eu abria a Bíblia para ler, eu via a foto dele lá, jovem e sorridente, e chorava baixinho pedindo que Deus cuidasse dele no céu. Era minha forma de sentir que ele estava perto, me protegendo de algum jeito. Mas naquela noite, dentro daquele batistério, com a água gelada na cintura e o pastor Marcelo posicionando as mãos nas minhas costas e na minha cabeça, eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O pastor Marcelo colocou uma mão firme nas minhas costas e a outra sobre minha cabeça, e eu podia sentir o calor da palma dele contrastando com a água gelada do batistério. A igreja inteira estava cantando agora, aquele som alto e empolgante que fazia o galpão inteiro vibrar. Minha mãe continuava chorando na segunda fileira, e eu conseguia ver ela mesmo com minha visão um pouco embaçada pelas lágrimas que começavam a descer do meu rosto. O pastor começou a falar as palavras do batismo, e sua voz ecoava pelo microfone de lapela que ele usava. Em nome do Pai. Exatamente nesse momento, as luzes da igreja piscaram. Foi só um segundo, mas todo mundo notou. Eu vi algumas pessoas se entreolharem com aquela cara de dúvida, meio inquietas. Mas o pastor continuou como se nada tivesse acontecido. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Do Filho e do Espírito Santo. Ele continuou, e eu fechei os olhos com força, tentando me concentrar no momento. Mas aquele calafrio que eu tinha sentido ao tocar a água tinha voltado. Só que agora era muito mais forte. Era como se algo gelado estivesse subindo pela minha coluna, vértebra por vértebra, até chegar na nuca. Tentei ignorar, tentei focar nas palavras do pastor, mas era impossível não sentir. Eu te batizo, Juliana. O pastor falou a última parte e começou a me inclinar para trás, para me submergir completamente na água. Foi aí que eu senti uma resistência estranha, como se a água tivesse ficado mais pesada, mais densa. O pastor teve que fazer mais força do que o normal. Eu senti os músculos dele tensionando contra as minhas costas. Algumas pessoas que estavam bem perto do batistério contaram depois que viram a água ficar escura por um instante, como se uma sombra tivesse passado por baixo. A água cobriu meu rosto, meus ouvidos, minha cabeça inteira. Eu estava completamente submersa, e o mundo lá fora ficou abafado, distante. 1 segundo passou, 2 segundos, 3 segundos. Eu comecei a ficar sem ar, mas o pastor parecia não conseguir me puxar de volta. 4 segundos, 5 segundos. Eu senti um pânico começando a subir no meu peito. Aquela sensação desesperadora de quando você precisa respirar, mas não pode. 6 segundos. Foi o tempo mais longo da minha vida. Debaixo daquela água, com os olhos fechados, eu comecei a sentir algo puxando minhas pernas para baixo, como se mãos invisíveis estivessem me agarrando pelos tornozelos. Tentei me debater, tentei ajudar o pastor a me erguer, mas era como se eu estivesse presa. O som do canto da igreja chegava abafado nos meus ouvidos, distorcido, quase irreconhecível. Finalmente, o pastor conseguiu me erguer com um puxão forte e eu saí da água ofegante, respirando fundo. Ou pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Mas quando minha cabeça emergiu, eu não estava ofegante. Não estava respirando desesperadamente como alguém que ficou quase 7 segundos debaixo d'água deveria estar. Eu estava completamente imóvel, parada como uma estátua, com a água escorrendo pelo meu rosto sem que eu piscasse uma única vez. O pastor Marcelo percebeu na hora que algo estava errado. Eu vi o rosto dele mudar, os olhos dele se arregalarem, a boca dele se abrir ligeiramente.
Juliana? Ele perguntou, e a voz dele saiu trêmula, insegura, completamente diferente daquela voz confiante, de pregador que ele sempre usava. A igreja começou a perceber também. O canto foi diminuindo aos poucos até ficar um silêncio pesado e desconfortável. Foi aí que eu senti minha boca se abrir, mas não fui eu quem abriu. Algo dentro de mim tomou controle, e eu não conseguia fazer nada para impedir. Meus lábios se mexeram, mas não completamente, não do jeito natural que a gente fala. Era como se algo estivesse usando minha boca como um boneco, movendo só o necessário para formar as palavras. Então uma voz saiu de mim, mas não era minha voz. Era grave, arrastada, com um sotaque estranho que eu nunca tinha usado na vida. E as palavras que saíram da minha boca fizeram a igreja inteira gelar. Juliana não está mais aqui. Nesse exato momento, a última coisa que eu lembro é de ver o rosto da minha mãe se contorcendo num grito de puro terror. E então tudo ficou preto. Eu não me lembro de nada do que aconteceu depois daquele momento. É como se alguém tivesse arrancado 2 horas inteiras da minha memória, deixando só um buraco negro no lugar. Mas todo mundo que estava lá naquela noite me contou depois, com detalhes que até hoje me dão arrepios. Vou contar exatamente o que eles viram, o que eles sentiram, porque mesmo eu não lembrando, isso faz parte da minha história. Quando aquela voz saiu da minha boca dizendo que eu não estava mais ali, a temperatura da igreja despencou de repente. Todo mundo sentiu. Não foi impressão de uma pessoa só, não. Várias pessoas contaram depois que viram a própria respiração formar aquele vapor na frente do rosto, como se estivessem dentro de um freezer, e isso com 35 graus lá fora. A água do batistério começou a borbulhar ao redor do meu corpo, fazendo um som estranho, mas quando o pastor tocou, ela continuava gelada. Foi aí que minha mãe deu aquele grito. Um grito agudo, desesperado, que cortou o silêncio da igreja como uma faca. Ela tinha reconhecido a voz que saía de mim. Era a mesma voz que saía da mãe Joana durante as incorporações na casa de Umbanda. Aquela voz grave, arrastada, que não parecia humana. Minha mãe tentou correr em direção ao batistério, mas alguns irmãos a seguraram, achando que ela estava tendo um ataque de pânico. A coisa que estava dentro de mim começou a rir. As pessoas descreveram aquela risada como a coisa mais aterradora que já tinham ouvido na vida. Era uma risada fria, calculada, cheia de maldade. Meus olhos, que sempre foram castanho claro, estavam quase pretos agora. E eu não piscava, só ficava olhando para frente com aquele sorriso torto no rosto que não era meu jeito de sorrir. O pastor Marcelo tentou me segurar pelos ombros, tentou me acalmar, mas eu o empurrei com uma força que não fazia nenhum sentido. Eu tenho 1,62 m de altura e pesava 52 quilos na época, mas conseguia empurrar um homem de 1,80 m com mais de 90 quilos, como se ele fosse uma criança. Ele tropeçou e caiu sentado dentro do batistério. A água espirrou para todo lado, molhando as primeiras fileiras. Vocês acham que são santos? A voz que saía de mim trovejou pela igreja inteira, e o pior é que eu nem estava perto do microfone. Era como se minha voz estivesse amplificada de alguma forma sobrenatural, ecoando pelas paredes do galpão. As pessoas começaram a se encolher nos bancos, algumas tamparam os ouvidos, crianças começaram a chorar desesperadamente. Vocês acham que Deus não vê? A voz continuou, e então eu comecei a apontar para pessoas específicas na congregação. Meu braço se movia de forma estranha, meio robótica, apontando para um lado e para o outro, enquanto aquela coisa dentro de mim ria cada vez mais alto. O diácono Roberto tentou se aproximar para ajudar o pastor, mas eu virei minha cabeça na direção dele, num ângulo que fez várias pessoas gritarem de susto. A igreja entrou em pânico total. Algumas pessoas levantaram e correram para a saída, empurrando umas às outras na pressa de sair daquele lugar. Outras caíram de joelhos e começaram a orar em voz alta, gritando o nome de Jesus, pedindo proteção.
Mães pegaram seus filhos no colo e cobriram os olhinhos deles para que não vissem o que estava acontecendo comigo. O som das cadeiras arrastando, dos gritos, das orações desesperadas, criou um caos ensurdecedor. Mas a pior parte, a que me dá mais arrepio quando penso, foi o que aconteceu com minha mãe. Ela parou de se debater contra os irmãos que a seguravam e ficou completamente paralisada, encarando o que eu tinha me tornado. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não fazia nenhum som, como se tivesse entrado em choque. Depois ela me contou que naquele momento teve certeza absoluta de que tinha perdido a filha dela, de que eu nunca mais voltaria. E então, aquela coisa dentro de mim começou a falar de novo, só que dessa vez apontando diretamente para o pastor Marcelo, que ainda estava encharcado dentro do batistério, com uma expressão de terror absoluto no rosto. O que aconteceu a seguir ia mostrar para toda aquela igreja que os demônios conhecem os segredos mais sujos que a gente tenta esconder. A voz que saía de mim ficou mais baixa agora, mais perigosa, como quando alguém sussurra uma ameaça que é muito pior do que um grito. Marcelo, o homem de Deus. A coisa zombou, e eu vi o pastor ficar pálido, a água do batistério pingando do seu terno encharcado. Ele tentou se recompor, tentou manter aquela postura de líder espiritual, mas as mãos dele tremiam tanto que todo mundo podia ver. Quarta-feira passada, dia 13 de fevereiro, a voz continuou, e o silêncio na igreja ficou ainda mais pesado. Onde você estava, pastor? Na vigília de oração que você mesmo convocou? Aquela que você disse que era tão importante? O pastor abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele sabia o que vinha a seguir. Eu podia ver no desespero dos olhos dele. Não, você estava no Motel San Diego, lá na BR-040, bem na saída de Belo Horizonte, quarto 17. A voz fez uma pausa dramática, e eu senti que todo mundo na igreja tinha parado de respirar. Com a irmã Patrícia, a professora da escola dominical, a esposa do Carlos, vocês pediram champanhe, você usou o cartão da igreja para pagar R$ 230 do dízimo dos fiéis. Um gemido alto, gutural, de dor pura, veio do fundo da igreja. Era Carlos, o marido da Patrícia, que tinha chegado atrasado ao culto e estava encostado na parede do fundo. Ele se dobrou ao meio, como se tivesse levado um soco no estômago, segurando a barriga, cambaleando. Patrícia, que estava sentada na terceira fileira, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar tão alto que parecia que estava se afogando no próprio choro. "Isso não é verdade!" O pastor finalmente conseguiu falar, a voz dele saindo num grito desesperado. "É mentira! É o diabo tentando destruir o ministério! Não acreditem!" Ele saiu do batistério tropeçando, quase caindo de novo, a água formando poças no chão. Ele apontou para mim com o dedo trêmulo e gritou: "Esse demônio é mentiroso! Sempre foi! Não deem ouvidos!" Mas a voz que usava minha boca só riu daquela forma terrível de novo. "Mentira, Marcelo. Então explica a mensagem que você apagou do celular dela às 23h42 daquela noite." Aqui dizia: "Foi maravilhoso, meu amor. Mal posso esperar pela próxima vez." Patrícia soluçou ainda mais alto, confirmando sem querer que era verdade. Carlos deixou a parede e começou a caminhar em direção ao pastor, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva e humilhação. "E tem mais, pastor," a voz continuou implacável. "E aquela irmã que você aconselhou no seu escritório mês passado? A Fernanda, de 23 anos, aquela menina quietinha que sempre senta na quinta fileira?" Eu vi uma jovem magra, de cabelos longos, se encolher no banco, as lágrimas já começando a cair antes mesmo da revelação completa. "Você disse que era cura interior, não disse? Terapia espiritual." Dia 28 de janeiro, 3 horas da tarde. Ela estava de blusa azul clara. Você trancou a porta do escritório por dentro.
A voz fez outra pausa cruel, deixando a imaginação de todo mundo correr solta. Suas mãos foram onde não deveriam ir, Marcelo. Durou 40 minutos. Ela chorou depois e você disse para ela não contar para ninguém, que era parte do processo de libertação, que se ela contasse o demônio voltaria para ela. Fernanda se levantou num pulo, tropeçando nas próprias pernas, e correu para a saída da igreja gritando e chorando. A mãe dela levantou confusa, sem entender nada, e correu atrás gritando o nome da filha. O pastor Marcelo caiu de joelhos no chão molhado, a água do batistério misturada com as lágrimas dele agora. Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, murmurando, me perdoem, repetidamente. Mas aquela coisa dentro de mim não tinha terminado. Ela tinha acabado de destruir o líder da igreja e agora ia começar a expor todos os outros. Meu corpo virou de repente, ainda dentro do batistério, e meu dedo apontou para o diácono Roberto, que estava parado ao lado tentando decidir se ajudava o pastor caído ou se fugia dali. Ele congelou quando percebeu que era o próximo alvo. E você, Roberto? A voz arrastou o nome dele como uma cobra arrastando sua presa. O homem íntegro, o tesoureiro confiável. Onde estão os 47 mil reais da oferta especial do mês passado, Roberto? Porque só 28 mil chegaram na conta da igreja. Os outros 19 mil, cadê? E naquele momento, eu soube que a noite de horrores estava só começando. Roberto ficou branco, completamente sem sangue no rosto. Ele abriu a boca para negar, mas a voz que saía de mim não deu chance. Você pegou emprestado, foi? Para ajudar seu filho doente? A risada cruel ecoou pela igreja. Seu filho está ótimo. Você queria comprar aquele Civic 2018 prata. Você já até deu entrada de 15 mil reais usando o dinheiro da igreja. A esposa dele, Márcia, que era a secretária e tinha acesso às contas, levantou do banco cambaleando. Roberto, é verdade, você roubou a igreja. A voz dela saiu num grito agudo de descrença. Ele tentou se aproximar dela, mas Márcia recuou como se o marido fosse um estranho perigoso. Márcia, eu ia devolver, eu juro. Mas ela já estava chorando, balançando a cabeça em negação. Meu corpo virou de novo, apontando agora para a irmã Cleide, a líder de mulheres que tinha me trazido para a igreja. Ela estava tentando se aproximar do batistério para me ajudar, mas parou no meio do caminho quando viu meu dedo apontado na direção dela. O rosto dela, sempre tão confiante e alegre, se transformou numa máscara de pânico. Cleide, a Santa Cleide, a voz zombou. Você conta para todo mundo que sua família é tão unida, tão abençoada, não é? Então me explica onde seu marido, o Antônio, estava no sábado passado das 14 às 18 horas. Cleide agarrou o colar que usava no pescoço, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. Ela sabia. Pelo jeito do rosto dela, ela já sabia. Ele estava na casa da Viviane, a corista. Aquela casinha que ela aluga sozinha na rua Coronel Oscar Pachoal, número 123. Eles estão juntos há 6 meses, Cleide. Toda vez que ele diz que vai visitar a mãe dele, é lá que ele vai. Inclusive hoje, ele disse que ia visitar a mãe, mas chegou aqui direto porque a Viviane cancelou o encontro no último minuto. Viviane, uma jovem bonita de 25 anos que cantava no coral, tentou se levantar para correr, mas Cleide foi mais rápida. Ela atravessou a igreja num segundo e agarrou Viviane pelo braço com tanta força que a moça gritou de dor. Sua vadia, você destruiu minha família. Várias pessoas tiveram que segurar Cleide antes que ela batesse em Viviane, que chorava e pedia desculpas entre soluços. O caos estava completo agora. Carlos tinha agarrado o pastor Marcelo pelo colarinho e estava gritando a centímetros do rosto dele. A esposa de Roberto tinha saído correndo da igreja, jogando a aliança de casamento no chão. Mães tampavam os ouvidos dos filhos enquanto decidiam se ficavam ou fugiam. Mais de metade da congregação já tinha abandonado o galpão,
e os que ficaram estavam paralisados entre o horror e a curiosidade mórbida. Meu corpo começou a tremer violentamente dentro do batistério. A água espirrava para todos os lados. A voz que usava minha boca começou a gritar nomes e pecados em sequência rápida agora, como se estivesse com pressa. Apontou para um homem que tinha desviado dinheiro do trabalho, para uma mulher que tinha feito aborto escondido, para um casal que fingia ser casado, mas só morava junto. Cada revelação era uma bomba explodindo, destruindo reputações e relacionamentos. Foi então que a voz parou de falar dos outros e começou a falar de mim. Mas não como se eu fosse a pessoa falando. Falava de mim na terceira pessoa, como se eu fosse só um objeto, uma coisa que aquela entidade estava usando. E o que ela revelou sobre meu passado fez até minha própria mãe recuar de horror. Essa aqui. A voz que saía de mim mudou de tom. Ficou mais íntima, mais cruel. Essa pensa que se livrou de mim. Ela veio aqui, se converteu, cantou seus hinos, leu sua Bíblia. A risada voltou, mais baixa e assustadora. Mas ela esqueceu de uma coisa muito importante. Minha mãe tentou subir no batistério, mas 2 irmãos a seguraram. Solta, minha filha, demônio maldito, solta ela! Ela se debatia, batia nos homens que a seguravam, mas eles não soltavam. Tinham medo do que eu poderia fazer se ela chegasse perto. As lágrimas dela caíam sem parar, o rosto completamente desfigurado pelo desespero. 15 de junho de 2018, a voz continuou. Quando a mãe Joana fez a abertura de coroa nessa tola, quando ela bebeu as ervas amargas, quando queimaram o cabelo dela na vela preta enquanto cantavam em língua antiga. A voz fez uma pausa, saboreando o momento. Ela não sabia, mas naquele dia ela não apenas desenvolveu mediunidade. Ela abriu uma porta e eu entrei. Várias pessoas na igreja começaram a chorar, algumas de medo, outras de compaixão por mim. Mas a voz não tinha piedade, continuou contando cada detalhe. A febre de 39 graus que durou 3 dias, era eu tomando posse. Os pesadelos com a figura sombria no quarto, era eu me apresentando. As insônias, era eu me acomodando no corpo dela, fazendo dela minha casa. Eu esperei. A voz sussurrou agora, e de alguma forma esse sussurro era mais aterrorizante que os gritos. Fiquei quieto, observando. Ela orava, eu me escondia, ela vinha para a igreja, eu fingia não estar aqui. Ela cantava, eu tinha paciência, mas eu sabia que um dia ela tentaria se batizar, e quando a água sagrada tocasse a cabeça dela, esse seria meu momento. Minha mãe caiu de joelhos, soluçando descontroladamente. Foi culpa minha. Eu levei ela naquele lugar maldito. Meu Deus, perdoa. Eu fiz isso com minha filha. Ela batia no próprio peito, se culpando, se despedaçando ali na frente de todo mundo. Mas o pior ainda estava por vir. A voz virou minha cabeça em direção à minha mãe, num ângulo estranho, antinatural. Ah, Conceição, se foi culpa sua, fez culpa sua, você quer dizer. O tom era de zombaria pura. Você ainda vai lá, não vai? Ela parou, mas você não parou. Terça-feira passada, dia 12 de fevereiro, você estava lá pedindo um trabalhinho para arrumar um namorado. Minha mãe arregalou os olhos, aterrorizada. Algumas irmãs que estavam perto dela se afastaram imediatamente, horrorizadas. A voz continuou. Você até levou uma foto da Juliana pedindo proteção para ela. Mas cada vez que você voltava naquele terreiro, você renovava o pacto. Você manteve a ponte aberta. A menina tentou sair, mas você a manteve amarrada a mim. O grito que saiu da minha mãe foi de partir o coração. Eu matei minha filha! Eu matei minha filha! Ela começou a bater a cabeça no chão e várias irmãs correram para segurá-la antes que ela se machucasse de verdade. A culpa, a vergonha, o desespero, tudo junto destruindo ela ali na frente de todos. A igreja estava em completo caos agora.
pessoas chorando, gritando, orando em línguas, saindo correndo. O pastor Marcelo estava caído no chão molhado. Carlos tinha desistido de bater nele e estava chorando, encostado numa parede. Cleide e Viviane estavam sendo separadas por um grupo de irmãos. Era uma cena de destruição total, e aquela coisa dentro de mim estava adorando cada segundo. Mas foi nesse momento que uma voz firme cortou todo aquele caos. Uma voz calma, tranquila, mas cheia de autoridade. Demônio, não é pela nossa justiça que te expulsamos, é pelo sangue de Jesus Cristo. Era o pastor Geraldo, um senhor de 68 anos que pastoreava uma igreja pequena e tinha sido convidado para a cerimônia. E alguma coisa na voz dele fez aquela entidade dentro de mim se agitar, incomodada. O pastor Marcelo, mesmo destruído e humilhado, se levantou do chão encharcado e pegou o microfone com mãos trêmulas. Irmãos, sim, eu pequei, mas isso não importa agora, temos que libertar essa menina. Ele chamou os obreiros que não tinham sido expostos, um grupo de umas 8 pessoas, e eles cercaram o batistério. A coisa dentro de mim apenas observava com aquele sorriso torto. Eles começaram a orar, a repreender em voz alta, clamando o nome de Jesus. Mas a voz que saía de mim só ria, zombando de cada tentativa. Vocês não têm autoridade. Olhem para vocês. Pecadores, mentirosos, adúlteros, ladrões. E então começou a apontar para quem estava orando, expondo pecados um por um. Um homem que tinha desejado a morte do vizinho. Uma mulher que roubava no supermercado. Era uma tática cruel, tentando fazer todo mundo desistir. De repente, meu corpo deu um grito tão alto que os vidros das janelas vibraram violentamente. 3 lâmpadas do lustre explodiram ao mesmo tempo, vidro chovendo sobre as primeiras fileiras. Uma criança foi atingida de raspão, mas não se feriu gravemente. Mais pessoas correram para a saída em pânico. Das 300 que estavam ali no início, agora restavam umas 50 no máximo, e a maioria estava paralisada de medo. Foi aí que o pastor Geraldo se aproximou devagar, sem medo, olhando direto nos meus olhos escuros. Demônio, não é pela nossa justiça que te expulsamos, é pelo sangue de Jesus Cristo. E esse nome é poderoso demais para você resistir. A entidade virou minha cabeça bruscamente para ele. E você, velho, você acha que é santo? A voz tinha perdido um pouco daquela confiança arrogante. Não, o pastor Geraldo respondeu com calma impressionante. Eu sou pecador salvo pela graça. Mas eu sirvo um Deus que é maior que você, muito maior. Então ele falou alto para a igreja inteira. Quem tem pecado oculto, confesse agora. Tirem o poder dele. É assim que vencemos com transparência. Houve silêncio por um momento. E então pessoas começaram a se levantar, confessando pecados entre lágrimas. A entidade começou a se agitar, incomodada. A oração continuou por quase 2 horas. Não era uma oração desesperada e gritada, mas determinada, intercalada com momentos de silêncio e adoração. Às 20h45, algo extraordinário aconteceu. Minha boca começou a falar em aramaico, uma língua que eu nunca tinha estudado na vida. O pastor Geraldo reconheceu, eram blasfêmias horríveis contra Cristo que ele nem conseguia traduzir completamente. Às 21h15, durante um momento de adoração silenciosa, meu corpo ficou completamente rígido como pedra. Meus olhos arregalados, fixos no teto. Eu parei de respirar. Foi assim por quase 1 minuto, 60 segundos, onde todos acharam que eu tinha morrido. Então, de repente, voltei a respirar com um ruído alto e ri daquela forma macabra. Os obreiros quase desistiram nessa hora, mas o pastor Geraldo começou a cantar, não a gritar, mas a cantar um hino antigo: há poder no nome de Jesus. Sua voz tremida de velho, mas firme, cheia de fé. Outros se juntaram timidamente, depois mais pessoas, até que metade da igreja estava cantando. Meu corpo tentou se afogar no batistério 3 vezes, empurrando a própria cabeça para baixo com força sobrenatural.
mas os obreiros me puxavam de volta cada vez. Foi durante a adoração, às 21h38, que eu senti alguma coisa mudar. Mesmo sem me lembrar conscientemente do que aconteceu, as pessoas contaram que viram o momento exato. A pressão pesada que todos sentiam, aquela sensação de algo invisível e maligno comprimindo o ambiente, começou a diminuir. O ar voltou a circular, e então minha boca se abriu num último grito, mas esse era diferente. Não era zombaria, era derrota, raiva impotente, algo sendo arrancado à força. Não! Ela era minha! A voz distorceu, sumindo como um rádio perdendo o sinal. Meu corpo ficou completamente mole. Se não fosse pelos obreiros me segurando, eu teria me afogado ali mesmo. E então, finalmente, houve silêncio. Quando me tiraram da água, eu estava inconsciente, mas respirando. Todo mundo na igreja sentiu algo físico naquele momento, como se uma pressão pesada que estava sobre o ambiente de repente fosse levantada. O ar voltou a fluir normalmente. A temperatura voltou ao calor sufocante de antes. Uma brisa fresca veio não se sabe de onde, trazendo um alívio inexplicável para todos que tinham ficado. Eles me envolveram em toalhas e me deitaram nos primeiros bancos da igreja. Foi então que algo estranho aconteceu. Eu comecei a vomitar água, mas muito mais água do que seria possível ter nos pulmões de uma pessoa. Era como se galões inteiros saíssem de dentro de mim. A água saía escura, com um cheiro forte e desagradável, quase sulfúrico. Mas assim que tocava o chão, voltava a ficar limpa, cristalina, sem cheiro nenhum. Minha mãe correu para me abraçar, chorando convulsivamente, repetindo perdão, 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 como um mantra. Ela me apertava tão forte que eu mal conseguia respirar quando finalmente acordei. Levou uns 10 minutos até eu recuperar a consciência. Quando abri os olhos, olhei ao redor completamente confusa, sem entender por que todo mundo estava chorando, porque eu estava molhada e envolta em toalhas. O que aconteceu? Perguntei com a voz rouca, arranhada, doendo para falar. Por que todo mundo está chorando? O batismo já aconteceu. A igreja inteira silenciou. Eu realmente não me lembrava de nada. A última memória que eu tinha era de entrar na água, sentir a mão do pastor nas minhas costas. A próxima era acordar ali, deitada, com todo mundo me olhando como se tivessem visto um fantasma. Foi o pastor Geraldo quem gentilmente explicou tudo para mim. A cada frase, meus olhos se arregalavam mais, meu coração batia mais rápido. Quando ele terminou, eu comecei a chorar um choro que vinha das entranhas, doloroso, profundo. Eu não sabia que tinha algo em mim. Eu pensei que estava livre. Minha mãe me abraçou ainda mais forte, pedindo perdão repetidamente, e eu também pedi perdão a ela por tudo. Mas a libertação era só o começo. O pastor Marcelo se aproximou devagar, o rosto inchado de tanto chorar. Ele caiu de joelhos na frente de toda a congregação. Irmãos, eu sou um hipócrita, um mentiroso, um adúltero. Eu não sou digno de estar aqui. Ele tirou o relógio caro do pulso e colocou no chão. Isso foi comprado com dízimo de vocês. Eu gastei o dinheiro de Deus em luxo. Foi um momento de quebrantamento real, sem fingimento. Patrícia veio à frente, ajoelhando-se ao lado dele. Eu também pequei. Eu traí meu marido. Eu destruí minha família. Carlos, o marido traído, se levantou devagar. Todo mundo achou que ele ia explodir, gritar, talvez até bater em alguém. Mas quando chegou perto de Patrícia, ele também caiu de joelhos. E apenas chorou. Um choro de dor e traição que partiu o coração de quem viu. Um por um, as pessoas expostas vieram à frente. Roberto confessando entre soluços. Viviane pedindo perdão a Cleide. Antônio, que tinha tentado fugir, mas não conseguiu nem ligar o carro, como se algo invisível o impedisse. A igreja virou uma sessão de confissão coletiva.
Pessoas que não tinham sido expostas também começaram a confessar pecados guardados há anos. Brigas antigas foram resolvidas, perdões foram dados ali mesmo. Cleide, que estava furiosa e humilhada, fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de Viviane, que estava encolhida num canto tremendo de medo. Em vez de bater nela, Cleide se ajoelhou na frente da moça. Eu sabia da traição há 3 semanas. Encontrei mensagens, mas fingi que não sabia por orgulho, por medo de ser vista como a esposa traída. Eu te perdoo, Viviane, e você, Antônio, eu também te perdoo. Foi um dos momentos mais poderosos daquela noite impossível. A igreja que começou aquela noite cheia de máscaras e aparências terminou despida, crua, mas de alguma forma mais real e mais próxima de Deus do que nunca tinha estado. Eu olhei ao redor, ainda fraca, ainda processando tudo, e percebi que Deus tinha permitido que o inferno se manifestasse para que a verdade finalmente viesse à luz. E eu, sem querer, tinha sido o instrumento dessa revelação dolorosa, mas necessária. Aquela noite de 17 de fevereiro de 2019 mudou minha vida e a vida de dezenas de pessoas para sempre. O pastor Marcelo renunciou no dia seguinte, num comunicado choroso, onde assumiu total responsabilidade pelos seus atos. Ele passou por quase 1 ano de restauração supervisionada por outros pastores da região. Perdeu praticamente tudo, se separou da esposa. Hoje, ele trabalha como voluntário numa organização que ajuda dependentes químicos no Barreiro. Serve numa pequena congregação de periferia onde ninguém sabe do passado dele. A Igreja Renascer em Cristo foi assumida pelo pastor Geraldo. A frequência caiu de 300 para umas 80 pessoas nas primeiras semanas. Muita gente saiu envergonhada, decepcionada ou simplesmente assustada demais para voltar. Mas os que ficaram foram genuinamente transformados. Roberto devolveu cada centavo que roubou, teve que vender o carro e pegar empréstimo. Cleide e Antônio fizeram terapia de casal, se reconciliaram depois de meses. Patrícia e Carlos se separaram, mas hoje são amigos e conseguem conversar civilizadamente. Eu passei por acompanhamento espiritual intenso nos meses seguintes. O pastor Geraldo me conectou com uma psicóloga cristã chamada Doutora Sandra, que me ajudou a processar tudo mesmo eu não lembrando conscientemente. Finalmente rompi de forma completa com qualquer ligação com o ocultismo. Queimei tudo que ainda tinha em casa relacionado àquele período, num ritual simbólico, mas poderoso de libertação total. Minha mãe também passou por libertação num processo separado. A culpa que ela carregava quase a destruiu, mas com acompanhamento, oração e muita terapia, ela conseguiu se perdoar. Nunca mais voltou à casa de Umbanda. A mãe Joana fechou o terreiro em agosto de 2019, 6 meses depois do incidente. Dizem que ela mesma se converteu ao Evangelho, mas isso nunca foi confirmado. Ela se mudou para o interior e cortou contato com todo mundo. Em julho de 2019, 5 meses depois daquele batismo traumático, fui batizada de novo. Mas foi completamente diferente. Uma cerimônia simples num domingo de manhã às 10 horas. Só com minha mãe, pastor Geraldo, doutora Sandra e uns 10 irmãos próximos. Antes de entrar na água, eu estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo. O pastor perguntou se eu queria continuar e eu disse, sim, eu preciso ressignificar isso. Não posso deixar que o diabo tenha a última palavra sobre minha história. Quando emergi da água dessa vez, havia apenas paz nos meus olhos. Eu sorri, um sorriso genuíno, meu mesmo, e disse, agora sim, agora eu estou livre de verdade. Foi como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. A água não era mais um lugar de terror, mas de renovação real. Chorei, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de recomeço. Hoje tenho 24 anos.
Me formei em enfermagem em 2022 e trabalho no Hospital João 23, no setor de emergência. Lidero um grupo de jovens na igreja do Pastor Geraldo, que cresceu e hoje tem uns 150 membros. Tenho um testemunho poderoso sobre libertação que compartilho sempre que posso, não para me glorificar, mas para alertar outros sobre os perigos do ocultismo e da hipocrisia religiosa. Curiosamente, no dia seguinte ao episódio, uma equipe da CEMIG visitou a igreja sem ninguém ter chamado. Disseram que os medidores detectaram uma anomalia elétrica inexplicável na noite anterior. Um pico massivo de energia entre 19 horas e 30 e 21 horas e 40 que queimou 3 fusíveis do transformador externo. Mas nenhuma luz tinha apagado na igreja durante o evento. Os técnicos não souberam explicar, só balançaram a cabeça intrigados e foram embora. A história se espalhou por Belo Horizonte inteira. A Rede Minas quis fazer uma reportagem investigativa, mas a igreja recusou educadamente. Não queríamos espetáculo ou fama, queríamos restauração genuína longe dos holofotes. Muitas pessoas procuraram a igreja depois buscando libertação de vínculos com o ocultismo. E o pastor Geraldo criou um ministério específico para isso, com acompanhamento psicológico e espiritual sério. O que aconteceu comigo foi terrível, mas foi também a coisa mais libertadora da minha vida. Não apenas para mim, mas para dezenas de pessoas. Às vezes Deus permite que o inferno se manifeste para que as pessoas finalmente acordem para a realidade espiritual. O diabo queria me destruir, queria destruir aquela igreja. Mas Deus transformou tudo em restauração. A mensagem ficou clara. Deus vê tudo. Os pecados ocultos sempre vêm à luz. E não existe vitória espiritual sem santidade verdadeira. Até hoje não me lembro de nada daquelas 2 horas, como se tivessem sido apagadas da minha mente. E talvez seja melhor assim.